Eu quero pensar com vocês como é o mês da família. Eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo de número 127. Um texto muito conhecido. Segundo os estudiosos, ele está em harmonia com o Salmo 128. E nós vamos ler esse Salmo 127, que é o texto que nós queremos pensar com vocês. E espero que eu seja bem pontual nesse sentido. Salmo 127 diz assim a palavra, acompanha aí onde você está, mesmo assentados. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer do pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Oremos ao Senhor. Eu quero que você coloque diante de Deus sua vida e peça que Deus ministre o seu coração. Esse é um tempo que Deus reserva para nós ouvirmos a sua voz. E é interessante a gente estar atento, porque às vezes apenas uma palavra ou uma frase vai fazer toda a diferença para a sua edificação. Vai fazer todo sentido. E isso não necessariamente todo salmo, não necessariamente um versículo, mas apenas uma frase pode fazer a diferença e mudar completamente a sua maneira de pensar, de viver, enfim, de olhar para a sua casa, para a sua família, para os seus entes queridos. Então, vamos ter um tempinho de oração pedindo direção de Deus sobre a mensagem. Deus, eu quero junto com os meus irmãos ouvir tua voz. E o mesmo peso que trará aos ouvidos dos nossos irmãos, com certeza, ou até mais, aos meus ouvidos, desta palavra. E que eu não venha perder essa oportunidade de saber mais do Senhor sobre a minha família e como eu devo tratá-la de acordo com a tua palavra. Edifica-nos, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Submeta a sua família na dependência de Deus e seja bem-sucedido. Essa frase é o que eu quero pensar com vocês nessa noite, de forma bem pontual, dentro de uma perspectiva que nós temos como filhos de Deus, famílias do Senhor, instituição criada pelo próprio Deus para nos abençoar. Ontem eu estava numa conversa com uma pessoa e a gente falando sobre princípios e valores familiares, e uma frase eu disse ali para aquela pessoa, que a família é um laboratório em que nós podemos forjar exatamente a vida, o caráter dos nossos entes queridos. As adversidades, as lutas, as dificuldades, elas surgem no meio da família para que a gente aprenda a ser pessoas melhores. E Deus instituiu a família exatamente para nos ensinar e fazer com que a gente viva de maneira saudável. Hoje eu estava conversando com outra pessoa e ela disse assim: mas por que
um casal, por exemplo, quando eles se casam, eles vivem a vida toda conversando todo o tempo, falando de tudo. Há necessidade de. Tem tanto assunto para conversar. Eu disse: o relacionamento é uma necessidade humana, que ninguém sobrevive sem relacionamento. E mesmo que seja a vida inteira, 40 anos, 50 anos casados, né, de um relacionamento, todos os dias a gente tem necessidade de conversar com o nosso cônjuge, com nossos filhos. E aí eu fui pensando, imaginando o quanto é triste, de repente, ter pessoas que vivem sozinhas. Como é o fim dessas pessoas? O Salmo 127, dentro dessa perspectiva introdutória, ele é atribuído ao rei Salomão, não é? Que governou Israel com sabedoria, com riqueza, com prosperidade, com muita habilidade. Ele foi responsável pela construção do templo de Jerusalém, mas neste salmo ele nos lembra que por mais grandiosa que fosse a obra, ou seja, a construção do templo de Jerusalém, a construção do palácio para ele morar, se Deus não estivesse presente e abençoando, todo o esforço seria inútil, né? Todo o esforço humano ali talvez não tivesse resultado. E provavelmente Salomão, ao construir exatamente o templo e ter toda uma trabalheira grande ali, com pessoas especialistas, né, na construção, na obra de arte, de ouro, enfim, de todos os objetos que foram confeccionados para a construção do templo. Talvez ele chegou a essa conclusão de que se não for o Senhor que edifique a casa, nós estamos trabalhando em vão. E o salmo é parte do grupo dos salmos de ascensão, né? Da peregrinação do povo saindo das suas aldeias, das suas tribos, para ir para Jerusalém, subindo até a cidade de Jerusalém, indo até o templo construído exatamente por Salomão, para oferecer ali o culto ao Senhor. E esse cântico ele era cantado ao longo do percurso, né, da trajetória que o povo fazia no período de festas religiosas. Eles reforçam a ideia, né, o Salmo 127 reforça a ideia de que em todas as situações da vida, no trabalho, vida familiar e projetos pessoais, o ser humano deve reconhecer a sua total dependência de Deus. Nós acabamos de ouvir o testemunho aqui, né, que o nosso irmão Alenor colocou. Enquanto o sujeito achava que era autossuficiente, toda a sua riqueza, toda a sua construção ali de bens, foi de água abaixo. Porque não era edificada pelo Senhor. Bastou apenas um cigarro de maconha para que tudo se desmoronasse. A bênção divina é um tema recorrente nesse salmo, tanto para a construção de uma casa, quanto para a criação da nossa família. E meus irmãos, quantas vezes nós de repente somos levados a se envolver com questões secundárias, seculares, que a força do nosso braço parece que vale mais do que a presença de Deus, e nós agimos às vezes sem colocar Deus em primeiro lugar nas nossas relações, nas nossas decisões. O Salmo traz uma visão equilibrada entre a ação humana e a dependência de Deus. E eu gostaria de pensar com vocês sobre alguns princípios estabelecidos aqui para uma vida bem-sucedida em família. E eu quero que já você pense, talvez aí, no que você vai ouvir ou coisas desse tipo. Eu quero deixar você muito tranquilo, que se de repente algo for coincidente com aquilo que você talvez viva em sua casa,
Eu quero que você pense na seguinte condição: Deus oportuniza a você viver de forma bem-sucedida. Não importa se é hoje, se vai ser amanhã ou quando vai ser, mas é importante que você precisa ter princípios inegociáveis na sua casa, na sua família, para que você seja bem-sucedido. O primeiro princípio é o reconhecimento de que Deus, Ele é a base de tudo. Deus é a base de tudo. O versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Aqui traz uma ideia de que se o Senhor não for o alicerce das paredes da nossa vida, da nossa casa, ela vai ruir-se. E é preciso lutar para que esse alicerce ele permaneça. E esse versículo ele nos ensina que Deus deve ser exatamente esta base, essa coluna, em que norteia as nossas decisões, em que nos leva a tomar a postura de maneira que faça com que essa casa se firme cada vez mais. Jesus, ao encerrar o Sermão do Monte, ele trata também disso, né? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como homem que construiu a sua casa sobre a rocha, diz a palavra. A construção de uma família sólida como um lar não pode ser apenas resultado do esforço humano, mas precisa ser guiada e abençoada por Deus. E queridos, nós às vezes tomamos decisões antes de consultar o Senhor. Às vezes nós agimos antes de perguntar se Deus concorda com a gente. E depois que a gente toma determinadas decisões, é que a gente percebe que nós vacilamos e não perguntamos se é da vontade do Senhor. E para que as nossas decisões tenham a participação do Senhor, implica em dependermos de Deus para tudo. E esse é um zelo que nós devemos ter todos os nossos dias, em todos os nossos dias. Eu tenho uma característica de temperamento, que é o seguinte: tem gente que obviamente pensa diferente, eu não estou aqui dizendo que eu sou melhor do que você quanto a isso, mas eu não sei se isso me traz benefício nesse aspecto, mas diante de uma dúvida, a minha postura é sempre, não, peraí, vamos partir de algo mais concreto, em que eu tenha segurança e certeza do que eu vou fazer. E algumas vezes, pela experiência com as minhas filhas, quando elas vêm me colocar uma questão e perguntar o que é que eu acho e tudo mais, e algumas vezes elas já disseram para mim: eu já orei, né? Porque a primeira coisa que eu digo é: você já colocou diante de Deus? Você já perguntou para Deus se é da vontade dele que você faça isso que você está querendo? Então, dependência de Deus em tudo. Pastor, mas isso é muito difícil. Eu sei que é difícil. E queridos, tanto nos momentos de prosperidade quanto nas dificuldades, nós reconhecemos que tudo vem de Deus. Por que é que Deus leva-nos para determinadas situações, a viver situações complicadas? O que Ele quer nos ensinar com determinadas coisas? E meus irmãos, este é um dos maiores desafios nos dias atuais. Depender de Deus. Depender de Deus é uma prova de fogo. Eu estou dizendo isso aqui porque nós somos levados, influenciados às vezes, a tomar decisões imediatas. É pegar ou largar, é dizer sim ou não. A gente não tem tempo de pensar, não tem tempo de consultar a Deus às vezes.
Depender de Deus é uma prova de fogo, porque vivemos dias em que esta geração quer ser autossuficiente, independente, imediatista, pragmática. E nós precisamos aprender que se o Senhor não edificar a casa, nós estamos trabalhando em vão. Às vezes, nós só percebemos o equívoco quando a tragédia acontece. E aí existe aquela famosa frase: não adianta chorar o leite derramado. Já foi. E depois a gente percebe que se tivesse feito algo tão simples, as coisas teriam dado certo. Mas talvez por falta de exercer o princípio da dependência de Deus, a gente acaba tomando decisões equivocadas. Então a primeira coisa é dependência de Deus em tudo. A segunda coisa é a busca por sabedoria. E aí, queridos, a tomada de decisões no casamento, na educação dos filhos e até mesmo na gestão. Das finanças, deve ser fundamentada nos princípios divinos. Isso é um desafio para nós. E eu quero que a gente compreenda esse princípio, que para uma família ser bem-sucedida, deve garantir que Deus seja o centro da vida familiar, sendo buscado em oração, através da palavra e das nossas ações diárias. Queridos, é algo que nós precisamos atentar, depender de Deus para tomar decisões. Nessa conversa que eu estava ontem com esta pessoa, ele estava falando do filho dele, de uma experiência que ele levou o filho dele a ter com Deus. E aí ele disse que colocou diante de Deus uma questão econômica, por sinal, que se ele fizesse determinado negócio, fechasse determinado negócio, ele atendia a um anseio do filho. E ele diz: olha, vamos pedir que Deus abra as portas, que Deus abra as janelas, que Deus derrame sua bênção, né? E ele disse que um dia durante esse período que ele pediu ao Senhor essa direção, um dia ele chegou no seu escritório, ele não tinha aberto janelas da sala dele, do escritório dele, e quando ele volta para a recepção, ele chega para as pessoas que estavam lá e disse: olha, a janela do meu escritório estava aberta, eu olhei ali, não vi mancha de pessoas que entraram por essa janela, não vi que ninguém mexeu nas minhas coisas, está ali, tudo ok, mas vocês têm alguma informação de foi que alguém abriu? E o pessoal disse: nós não sabemos. E quando ele liga para a esposa, conversa com a esposa sobre esse episódio, a esposa diz: mas você não orou para que Deus abrisse as portas e as janelas? Esse é um sinal de Deus para que você possa compreender que Ele está respondendo a sua oração. E ele disse: eu louvei ao Senhor e levei o meu filho de 12 anos a experimentar o agir de Deus na nossa dependência com Ele. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. A segunda lição, o segundo princípio que eu quero tratar com vocês aqui, é aceitar a família como bênção de Deus. Meus irmãos, como é difícil, às vezes, a gente ler no meio da família
dependendo das circunstâncias, dos momentos, das lutas, das dificuldades, das contrariedades, olhar para a nossa família e dizer que ela é bênção de Deus. Porque há turbulências, há dificuldades de se olhar para determinadas situações e dizer isso é bênção de Deus. Olha o que é que diz o versículo 3. Do Salmo 127, a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. E olhando para o livro de Provérbios, o texto lá em Provérbios 18, 22 diz: quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. A família começa assim, no casamento entre um homem e uma mulher. E a Bíblia diz que o homem que encontra uma mulher, encontrou a bênção do Senhor. Porque é exatamente uma instituição criada por Deus, a família. E meus irmãos, construir uma família é estar em acordo com o propósito de Deus. Um projeto de família, pautado nos princípios e valores do Senhor, traz um resultado para a glória do Senhor. A família é projeto de Deus para todo ser humano. O verso 3 nos diz que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Os filhos são uma dádiva divina, e não um fardo ou uma obrigação. Quantos pais, quantas mães hoje sofrem com o fardo de um filho, de uma filha, que traz sérios problemas, dificuldades. E às vezes nós só conseguimos enxergar que esses filhos não são bênção, mas são problemas. A visão bíblica sobre os filhos é muito clara. Eles são bênção, são herança, dadas por Deus, para serem cuidadas e formadas segundo os seus princípios. E como os filhos são presentes de Deus, é interessante que esse é um presente diferente que nós recebemos. Eu ganhei essa gravata aqui, agradecendo aí, né, o Ministério Infantil, que me presenteou com essa gravata do dia do meu aniversário. Esse presente eu não devolvo mais para o Ministério Infantil, né? Né, irmã André? Mas os nossos filhos, que são heranças do Senhor, nós vamos devolver para Ele. São presentes do Senhor para a gente cuidar. São presentes imperfeitos. São presentes que precisam de atenção e de cuidado. São presentes que precisam ser forjados neles os valores eternos do Senhor. E foi o Senhor que deu a nós. Nós, os pais, temos isso vindo de Deus. Nesse sentido, devemos valorizar a família. A primeira atitude de uma família bem-sucedida é saber que os filhos são uma bênção e não apenas uma responsabilidade. Poxa vida, que peso são os meus filhos. Se você olhar só por essa perspectiva, está limitado aquilo que as Escrituras diz, pois ela diz que são bênção de Deus, devemos olhar como tal. É um presente imperfeito em processo de formação. Devemos formá-los e devolvê-los para o nosso Deus, de maneira agradável ao Senhor. Queridos, e quando nós olhamos para os nossos filhos como bênção de Deus, isso traz gratidão, dedicação e alegria no cuidado e na formação dos filhos. E olha, é um desafio. Porque às vezes nós também queremos o resultado imediato. Ontem eu comentava com esse irmão sobre questões familiares, né? E eu disse, eu já tenho 2 filhas casadas. E às vezes, lá quando elas eram ainda crianças, né, adolescentes, eu queria que elas reconhecessem o que eu havia feito como pai. Mas um dia alguém mais experiente que eu disse para mim, tem coisas que você só vai ter retorno
depois dos 20 anos dos seus filhos, 30 anos. Então espere. E eu já comecei a ter resultados. De ouvir das minhas filhas, especialmente as maiores de idade, o reconhecimento daquilo que nós construímos ao longo da vida. E como às vezes é difícil. Mas, queridos, hoje nos alegra o coração. E eu agradeço a Deus por aquilo que o Senhor nos deu. Sou limitado? Sou falho? Sou. As minhas filhas são limitadas? São falhas? São também. Mas nós queremos cada vez mais fazer o melhor de nós, para agradar ao nosso Senhor. Então devemos ter exatamente esse processo, valorizando a família, na formação dos filhos, no cuidado com eles, em todo o tempo. Ensinar também nesse processo a nova geração sobre Deus. A criação dos filhos deve ser uma oportunidade para ensiná-los a temer ao Senhor e viver para a glória do Senhor. É interessante que Deus sabe da nossa condição, da nossa capacidade, da nossa estrutura. Ele nos dá de acordo com aquilo que nós damos conta. Ele não nos dá além do que nós damos conta, mas Ele nos dá na medida que nós damos conta. E uma das perguntas nesse sentido é por que é que os pais hoje têm bem menos filhos do que os pais da década de 60, 70? O princípio, nesse aspecto de que a família é bênção do Senhor, é entender que a família de fato é uma bênção que Deus faz, com que os pais invistam no cuidado, a educação e formação espiritual, criando um ambiente de amor e sabedoria. Família é bênção de Deus. Não deixe nada destruir sua casa. Quantas irmãos, quantas pessoas, quantos casais abandonam, deixam, rompem o pacto que fez um dia, a aliança que fez um dia de formação de uma família. Às vezes em nome do sucesso, em nome do trabalho, em nome das riquezas. Na década de 80, na década de 90, eu ouvi uma leitura de uma carta intitulada Imposto de Renda. Eu ouvi isso no rádio, nunca mais eu esqueci. De um pai, de um homem que era empreendedor, casou, foi muito bem sucedido financeiramente, tinha uma casa que era uma mansão, com piscina, com carro novo, enfim, construiu a família, mas não tinha tempo dedicado à esposa e aos filhos. Muito bem elaborado aquele texto que marcou, por sinal, a minha vida nesse sentido. E quando a filha fez 15 anos, ele queria preparar uma festa de aniversário, a filha foi embora e se prostituiu. Esse foi o presente no dia do seu aniversário de 15 anos. O filho adolescente também entrou no mundo das drogas e ali a família foi desmoronando. E depois a esposa o abandonou e ele ficou com toda a riqueza. Porém perdeu a família toda. E a reflexão trazia o seguinte: o imposto de renda. Imposto de renda. Pagou caro. Pagou o imposto. Para acumular tanto. E depois perder os bens mais valiosos que tinha em sua vida. Nós precisamos entender que os princípios e valores
de uma família estabelecido nas Escrituras é infinitamente mais valioso do que qualquer bem econômico. E que a gente precisa cada vez mais olhar para isso, porque Deus é aquele que te deu uma família para que você viva e possa estabelecer a presença dele nessa casa. O terceiro princípio é educar e preparar os filhos para o futuro. Versos 4 e 5 diz aí para nós exatamente isso. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos na mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando falar com os seus inimigos à porta. Os filhos, queridos, são comparados a flechas na mão do guerreiro, enquanto na mão do arqueiro, desculpe, enquanto precisam ser preparadas, treinadas e lançadas com propósito. É interessante a gente olhar para a dinâmica dos nossos filhos, criá-los focando naquilo que eles podem ser no futuro. Isso significa que os pais têm o dever de formar os filhos com propósito, ensinando-os a caminhos, ensinando-os o caminho do Senhor, para que no futuro eles possam ser instrumentos de Deus em um mundo cheio de desafios. E sobre o futuro dos nossos filhos nós devemos, primeiro, educar com propósito. Eu vou educar de qualquer jeito. Não, precisa ter intencionalidade. Os pais devem formar os filhos que tenham não apenas um bom conhecimento, mas também um caráter sólido, fundado nos princípios das Escrituras. É interessante que nós temos hoje uma dinâmica educacional muito voltada para a profissão, muito voltada para o acúmulo de riquezas, de bens materiais, e deixa de lado os princípios elementares de uma vida feliz. Em segundo lugar, não apenas educar com propósito, mas preparar para a vida. Assim como um arqueiro prepara as suas flechas, os pais devem preparar os filhos para os desafios da vida e para a missão que Deus tem para eles. E isso é forjado dentro de casa. Trago de novo a conversa que eu tive ontem com esse rapaz, que foi muito edificante para mim. Quando ele disse: o meu filho, com 12 anos, eu e minha esposa decidimos que ele iria lavar a louça da janta. Então toda noite ele tem a obrigação de lavar a louça. E ele fica muito bravo, porque o filho não quer fazer isso. E eu disse: muito bem, está certinho. E ele disse que o filho às vezes resiste, e ele chegou para o filho e disse: mas meu filho, se você, vamos supor que você está numa empresa, e eu sou o seu patrão, você é o meu empregado, e eu mando você fazer um serviço, e você não faz. Se você estivesse numa empresa, você manda embora. Então vai lavar a louça. Começa a aprender em casa. E eu disse: muito bem. Então, queridos, o princípio da educação dos filhos deve ser intencional, focado em prepará-los para a vida, para o serviço de Deus e para uma sociedade em que possam fazer a diferença. Nós precisamos ser referência, queridos, como igreja do Senhor. Nós temos uma geração, totalmente desvirtuada dos valores e dos princípios. E essa geração grita por referências. O quarto princípio que eu queria, e por fim eu já encerro aqui. O quarto princípio é trabalhar e descansar como parte da vida familiar. Olha o que é que diz o verso de número 2. Propositalmente deixei por último. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer do pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, ele dá enquanto dorme.
Isso aqui é algo que nós precisamos pensar. No início, ou na ascensão do capitalismo, as pessoas trabalhavam demais. 10 horas, 12 horas. Produzia. Aí o dinheiro que recebia no final do mês, não tinha tempo para gastar. Nos anos dourados, depois da Segunda Guerra Mundial, na reformulação aí, do capitalismo, na produção, né, de produtos duráveis, a estratégia do capitalismo foi: vamos reduzir a carga horária dos trabalhadores para 8 horas diária, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer, para que eles pudessem gastar o que tinha ganhado. Estratégia, obviamente, de mercado para ter lucro. Porque não adianta você produzir e não vender. Não adianta você ter dinheiro no bolso e não comprar. Então, houve um entendimento nesse sentido, que há uma necessidade não apenas de trabalhar, não adianta levantar de madrugada, repousar tarde e comer do pão que penosamente granjeaste. Este versículo fala sobre a busca incessante por sucesso e riquezas, alertando que o trabalho, quando é feito sem a bênção de Deus e sem descanso adequado, é fútil. Há uma exortação do rei Salomão aqui. É preciso trabalhar, mas é preciso descansar. É preciso encontrar o limite das suas forças para que você possa viver bem. É bom ganhar dinheiro, é necessário ganhar dinheiro, é legítimo trabalhar. Nós não podemos concordar com um sujeito preguiçoso, mas nós não podemos também entender que você é uma máquina que só trabalha e não desfruta do seu trabalho. Deus dá o sustento aos seus amados enquanto eles dormem, mostrando que Ele está no controle. Deus nos abençoa com o trabalho, com a saúde, para que a gente desfrute da bênção do trabalho imediato. É interessante a gente pensar nisso. Equilíbrio entre trabalho e descanso é fundamental. A vida familiar bem-sucedida requer que os pais e a família como um todo aprendam a equilibrar o trabalho com o descanso. Pense nisso, naquilo que você tem, que você recebe. Coloca diante de Deus. Deus não reprova que você celebre a vida com os seus. Não adianta sacrificar os momentos de descanso e de convivência familiar em busca de riqueza e sucesso material. Para a tristeza nossa, dessa geração, ouvi esses dias atrás o testemunho de um pastor que foi para os Estados Unidos e ele estava fazendo a leitura dessa geração. A geração que mais sofre nos dias atuais são os idosos e as crianças e os adolescentes. Porque essas duas pontas da sociedade sofrem pela solidão, pela ausência daqueles que trabalham. E ele diz, essa geração que está no serviço hoje, trabalhando e produzindo as riquezas, eles foram criados com a mentalidade de ter relação com as coisas, com as riquezas. E aí ele disse, eu estava nos Estados Unidos conversando com uma pessoa, na casa de uma pessoa que tinha em torno ali dos 40 a 50 anos de idade, e eu conversando com ele, e ele dizendo que fazia 3 anos que não via o seu pai, porque não tinha tempo de ir na casa do pai. Mas não era que o pai morava longe, o pai morava a 3 quadras da sua casa, morava no mesmo bairro, mas ele não podia ir lá, porque ele tinha que dar conta das suas atividades, das suas demandas. Então nós precisamos olhar para esse princípio das Escrituras, que aquilo que o Senhor nos concede é para que a gente desfrute.
Deus no controle das provisões. Deus abençoe o fruto do seu trabalho. A confiança deve estar em Deus e não apenas nos próprios esforços. Uma família bem-sucedida entende que o trabalho não deve consumir todas as forças e energias. O descanso e a confiança em Deus são essenciais para o bem-estar e a paz familiar. E para concluir, queridos, o Salmo 127 nos ensina que para uma família ser bem-sucedida, é fundamental reconhecer que Deus deve ser o fundamento de tudo. O trabalho e o esforço são importantes, mas sem as bênçãos e a direção de Deus, são inúteis. E a família vista como um presente divino, precisa ser cuidada com sabedoria, amor e propósito, sempre equilibrando o trabalho e o descanso. E assim, para elucidar tudo que a gente já ouviu, quero recapitular esses 4 princípios inegociáveis para uma família bem-sucedida. Colocar Deus no centro da vida familiar, valorizar a família como uma bênção de Deus, preparar os filhos para o futuro com educação sólida e propósito, e equilibrar o trabalho com o descanso, confiando em Deus, que provê todas as nossas necessidades. Eu quero que isso faça toda a diferença na sua vida, e que, se porventura, há necessidade de melhorar alguma coisa em sua vida, em sua família, em sua casa, que você se disponha a fazer, e Deus será glorificado, e você será muito mais abençoado. Amém?